Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já vamos na nossa aula número 13 desta teoria que tenta explicar um pouco do Apocalipse 17. Eu chamei-lhe de 8 Yavene, já sabes porque é que tem o número 8, porque é que também tem o nome Yavene. E portanto hoje vamos continuar com esta mesma explicação. Se ainda não sabes porque é que tem estes nomes, convido-te a ver os vídeos anteriores onde tem exatamente a explicação deste mesmo título, 8 Yavene. Hoje vamos falar sobre a besta do abismo. É hoje que nós vamos ficar a saber quem é esta besta do Apocalipse no meu entendimento. Ok? Se podes parecer um pouco estranho tudo aquilo que eu vou te falar, mas de facto é só assim que as coisas fazem sentido na minha cabeça. Primeiro gostava de te referir este escudo que tu tens aqui à tua frente, que é exatamente o escudo da França moderna. Esta França moderna, portanto, é uma França que começou exatamente no século XIV e portanto é praticamente aqui por esta altura em que a França vai ter um protagonismo muito forte na vida social da Europa e não só. Mas este escudo que tu vês aqui da França moderna é também o brasão do rei da França. Como tu podes ver, tens aqui as flores de lis. Depois podes procurar o que é que significa estas flores de lis em tom de dourado, não é? Cor de ouro. Repara aqui no pormenor importante. Cada flor de lis tem, podemos assim dizer, 3 pétalas, não é? Uma principal e 2 adjacentes. Mas também tens aqui 3 flores de lis, ok? Um dia havíamos falar sobre estes símbolos e podes pesquisar na internet, ver o que é que significa estas flores de lis, porque até estes próprios símbolos têm um significado muito especial. Hoje vamos ficar exatamente a saber quem é esta besta do abismo. Obviamente que as pistas já foram dadas, não é? Não é difícil agora perceber quem é que eu associo exatamente a esta besta do abismo, que já sabes que é a besta do Apocalipse. Para isso nós precisamos de falar aqui um pouco de geografia. Obviamente que eu não sou professor de geografia, mas mediante os meus conhecimentos rudimentares, eu vou tentar-te aqui explicar aqui um pouco deste mapa. Como tu podes ver, tens aqui o mar Mediterrâneo, não é? Aquele mar que os romanos chamavam de Mare Nostrum. Porquê que era o Mare Nostrum? Porque era exatamente o mar que rodeava ou que banhava todos os territórios conquistados pelo Império Romano. Portanto, todos os territórios costeiros a este mar Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano. Então, os romanos diziam que este mar era nosso, não é? Se nós temos conquistado todas as terras costeiras deste mar, então o mar só pode ser nosso. Portanto, eles gabavam-se desse mesmo feito, não é? Um dia vamos também trazer aqui um pouco sobre essas conquistas. Como tu podes ver, tens aqui Israel, o território de Israel, a Palestina, não é? Aqui na parte oriental deste mar. E tens aqui a Grécia. Se também te recordas, eu dizia que a besta do Apocalipse era exatamente os gregos. Já temos isso na nossa primeira teoria. E tens aqui o território grego. Ora, se a besta havia de subir do abismo, e abismo significa exatamente águas profundas, este território teria que estar mais afastado de Israel do que a Grécia. Ok? Portanto, ele deveria estar mais afastado de Israel do que a Grécia. Ora, Itália está mais afastado de Israel do que a Grécia. Podia ser a Itália, não é? Mas, como tu viste nas nossas aulas, eu associei exatamente a sexta cabeça da besta do Apocalipse ao Império Romano. Ora, não me parece que seja a Itália. Não me parece que seja a Itália. Obviamente ficamos aqui reduzidos a poucos povos.
Podia ser aqui a Península Ibérica, podia ser a Península Ibérica, podia ser aqui o norte da África, também podia, mas pode ser também a França, não é? Aqui a França. Porquê? Porque a França também fica costeira a este mar. Será que é a França? Será que é a Península Ibérica? Será que é o norte da África? É aquilo que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Então temos aqui alguns candidatos. Para mim não é a Itália. A Itália não é. É a besta do Apocalipse. Porque se bem te reparaste, teria que ser o barro e não podia ser o ferro. Ora, se tem que ser o barro e não pode ser o ferro, não pode ser os romanos. Ok? Portanto, é essa a conclusão que eu tiro e não devo estar longe da verdade. Ok? E agora eu gostava só de fazer aqui referência a Salmos, no capítulo 69:14, fala exatamente aqui as profundezas das águas. É aqui onde se vê o terrume, o abismo, ok? O abismo. Portanto, este império teria que surgir num território mais afastado de Israel do que a Grécia, foi a conclusão que nós chegamos ontem, na última aula, que está exatamente nos pés da estátua, não pode ser o ferro, portanto não podem ser os romanos, tem que ser este barro que está aqui. E se tu bem viste na última aula, nós associamos este barro exatamente aos gregos. Aos gregos numa outra fase, ok? E agora digo assim, sei que pode parecer loucura aquilo que eu vou dizer agora, mas, para mim, tudo o que está escrito nos livros de Daniel e de Apocalipse só faz sentido afirmando que a besta do Apocalipse são os gregos modernos, portanto, os gregos modernos, isto é, os francos. Ora, isto pode parecer estranho, não é? Aquilo que eu estou a dizer, mas para mim, a besta do Apocalipse são os francos. Portanto, se tu fores ver no YouTube ou em outro lugar qualquer, vais encontrar mil e umas interpretações desta besta do Apocalipse. Mas para mim eles são os francos, são os gregos modernos. E eu vou-te tentar explicar porque é que eu acho que são, porque é que eu penso que são os francos. E agora primeiro vou-te só dizer o que é que são os francos. Este povo está na origem do reino dos francos. Portanto, este povo, o povo franco, está na origem do reino dos francos. E neste reino dos francos temos a dinastia merovingia. Okay, que depois podes pesquisar o que é a dinastia merovingia. Vou falar um bocadinho da dinastia merovingia. E também do Império Carolíngio. Ok? Podes também pesquisar um pouco sobre o Império Carolíngio. Um dia também vamos falar sobre o Império Carolíngio. Depois temos o Reino da França Ocidental, Reino da França e a República Francesa. Que depois está na origem da República Francesa, que é exatamente aquela que existe hoje em dia, que é exatamente a República Francesa. Eu com isto não quero ofender ninguém, portanto, alguém francês que esteja a ouvir esta aula, porque para mim a besta do Apocalipse é uma das criações mais espetaculares da Bíblia. Portanto, para mim a besta do Apocalipse não é nada de depreciativo, mas sim de extraordinário. Okay? Portanto, dizer que um povo é a besta do Apocalipse para mim não é nada deitar para baixo, apesar de que esta besta do Apocalipse pertence ao inimigo, portanto isso pertence, mas é algo que o povo conseguiu fazer mediante os seus conhecimentos, e nunca podemos esquecer que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, não é? A ignorância para Deus não importa, o que importa é exatamente o coração da pessoa e quando ele se entrega a este Deus verdadeiro. E eu penso que este Apocalipse é exatamente chamar à razão de todos os povos, sejam eles franceses, portugueses, italianos, seja o que for, okay? Porque Deus quer salvar a todos, tá bem? É esse o objetivo de Deus. E portanto isto da besta do Apocalipse não é nada depreciativo. Pelo contrário, eu gosto muito da besta do Apocalipse, como eu já disse. Não gosto do pecado, gosto da besta do Apocalipse, que eu continuo a dizer que é uma ilustração do outro mundo. Ok? Portanto, eu associo exatamente a esta besta do Apocalipse o reino da França. Ok? A República Francesa. Porquê? Porque o Império Carolíngio teve uma extensão tão grande que teve quase a Europa toda a seus pés. Ok? Do Império Carolíngio. Só que depois, entretanto, ele vai se dividir em três grandes grupos que vão chamar-se França, ok?
que, por exemplo, a França Oriental vai dar origem à Alemanha, não é? Aquilo que nós conhecemos hoje como a Alemanha, mas a França Ocidental vai dar origem à República Francesa. Eu continuo a dizer que, para mim, os alemães também são franceses, ok? Portanto, parece estranho aquilo que eu estou a dizer agora. Mas para mim, os dirigentes, ou pelo menos aqueles que estiveram sempre na direção, foram franceses, porque eles vêm exatamente deste Império Carolíngio, ok? Obviamente que isto precisava de mais estudos, de mais conhecimentos. Para mim isto chega, para mim já é mais que suficiente. Ok? Mas aquilo que vai estar na origem do Reino da França é exatamente esta França Ocidental. Depois podes ler a história. Não é o meu objetivo aqui trazer a história da França. Ok? Mas para mim a besta do Apocalipse são exatamente a República Francesa. Ok? Sem dúvida nenhuma. Portanto, quando me perguntam, eu digo que são os gregos modernos, porque são os gregos, eles são gregos, eu vou-te já mostrar que eles são gregos. Portanto, se alguém quiser ouvir o meu vídeo e quiser fazer um estudo ou um doutoramento provando, para mim, segundo as interpretações bíblicas, eles são gregos. Portanto, se fizer esse estudo, não é um estudo em vão, porque vai exatamente provar que eles são gregos. Okay? Os francos, os merovingios, especialmente os merovingios, eles são gregos. E agora vou-te explicar aqui alguma coisa que eu descobri, não é? Que obviamente que não tenho a certeza, mas que tudo leva a crer que sim. E segundo a Bíblia é isso que nós concluímos. Muitos têm escrito sobre a origem do povo franco, em particular dos merovingios. Porquê os merovingios? Porque os merovingios são aqueles que vão ser os reis deste povo franco. Okay? Blasfémias e mais blasfémias que eu nem sequer as vou referir. Deixo ao estimado leitor a respectiva pesquisa e confirmação. Portanto, muitos livros já se têm escrito sobre estas blasfémias, criadas exatamente por estes reis merovingios, que são mesmo blasfémias. Portanto, entra aqui o povo judeu e até o próprio Deus. Portanto, são blasfémias. Porque eu continuo a dizer que tudo aquilo que não esteja escrito na Bíblia ou que esteja contrário àquilo que está escrito na Bíblia são blasfémias. Porque a Bíblia está certa. Ok? Portanto, é a minha ideia que eu tenho. Portanto, tudo aquilo que vier contra aquilo que está escrito na Bíblia são blasfémias. E como estas histórias entram aqui exatamente o Filho de Deus, e de uma maneira que não é nada, como costuma-se dizer, benéfica, eu nem sequer vou referir. Portanto, eu deixo-te a ti confirmares estas mesmas blasfémias. Portanto, deixo-te já aqui uma pista de que Jesus está envolvido nestas blasfémias. E que está aqui uma mistura, não é? Há aqui uma mistura de gregos com judeus. O que é autêntica blasfémia. Autêntica blasfémia. Para além de todas estas blasfémias, e muitos livros já foram escritos e filmes foram feitos, autênticos recordes de bilheteira, ok? Portanto, não é difícil descobrir estas blasfémias, ok? Mas há uma coisa que eles afirmavam ser, que era descendentes dos troianos, e eu penso que eles não deviam estar muito longe da verdade. Portanto, estes troianos podemos considerar que são os gregos clássicos, não é? E portanto eles diziam que eram descendentes destes mesmos gregos clássicos. Obviamente que nunca ninguém quer dizer que é descendente daquela Grécia conquistadora do Império Grego, não é? Porque os gregos clássicos são aqueles que estão mais bem cotados, podemos assim dizer, na humanidade. Então eles diziam que eram descendentes dos troianos. E eu costumo dizer que eles não devem estar muito longe da verdade. Pelo que eu li sobre o povo franco, eles nunca foram muito bem aceitos nos locais que foram ocupando. E que, para mim, estes francos sempre me pareceram um povo sem terra. Ok? Sempre pareceram um povo sem terra. Ao estudar a vida dos francos, eles foram sempre ocupando terras que não eram as dele. E depois eram... como é que eu ia dizer, atacados por povos bárbaros, e eles iam sempre fugindo para territórios sempre a norte. Ok? Portanto, isto é, eles eram atacados a territórios a sul e depois iam sempre fugindo para norte. E na minha opinião, na minha humilde opinião, não é? A conclusão que eu chego é que quando das invasões romanas sobre o Império Macedónio,
Portanto, quando os romanos tentaram conquistar o Império Macedónio, houveram 4 guerras romano-macedónicas. E os gregos, vendo que não conseguiam resistir aos romanos, os gregos foram migrando para norte. Para mim foi isso que aconteceu. Portanto, eles são macedónios. Portanto, eles vieram exatamente deste povo macedónio. E como eles não conseguiam resistir aos romanos, eles foram imigrando para norte. E é aqui que eu penso que os romanos feriram de morte os gregos, terminando com o seu império. Portanto, eles terminam com o Império Grego, o Império Romano termina com o Império Grego, e estes gregos foram fugindo para norte. Ok? É aqui que eu considero que existe o cumprimento do Apocalipse. Portanto, aqui é a besta que sobe do abismo, não é? Que havia de subir do abismo, que eu já te disse que é exatamente a França que sobe do abismo. Portanto, um território mais afastado de Israel do que a Grécia, não é? Porque ela havia de subir do abismo. Repara que, aqui fazendo um parênteses, ela no Apocalipse 13 ela sobe do mar, portanto ela é apresentada a subir do mar, e aqui o anjo vai dizer: e a besta que tu viste existia. Portanto, existia, aquela besta que tu viste em Apocalipse 13 existia, saiu do mar, mas há de subir do abismo, isto é, ela há de sair de outra região, que para mim é exatamente a França, que é a que está mais afastada do território de Israel, costeiro ao mar Mediterrâneo. Ok? É aqui que eu vejo o cumprimento. Mas o cumprimento daquela profecia está exatamente em Apocalipse 13, versículo 3, que diz que uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida. Ok? Mas a sua ferida mortal foi curada. Ok? Portanto, o povo romano, os romanos, feriram os gregos de morte, terminando com o seu império. É exatamente aqui a ferida de morte. Mas essa ferida foi curada, que é exatamente aquilo que nós vamos ver hoje. E cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Okay? Portanto, a terra ficou admirada com esta cura e que seguiu exatamente a besta. Obviamente que hoje em dia todos os países são uma mistura de vários povos, e falaremos disso mais tarde, noutras teorias. Mas por esta altura, os francos, portanto os francos, os líderes deste povo franco, e especialmente os seus líderes, eram de origem grega. Ok? E eu continuo a dizer que, mais uma vez, o Apocalipse põe tudo a descoberto. Portanto, hoje em dia não se sabe, e existem muitas teorias sobre a origem destes mesmos francos. Mas segundo o Apocalipse, segundo a Bíblia, eles são gregos. Ok? Eles são gregos, são macedónios. Ok? Portanto, eles vêm deste mesmo povo que havia de subir do abismo. Ok? Que havia de subir do abismo. O que é o abismo? São exatamente águas profundas, que estaria mais afastado do povo de Israel do que a Grécia, que subiria do mar. Okay? Que eram conhecidos como povos do mar. Ok? Penso que, de facto, a Bíblia cumpre-se de uma maneira extraordinária. Então eu vou-te contar aqui um bocadinho da história dos francos, como para tu perceberes também o cumprimento do Apocalipse 17. A partir do século IV, os francos foram fazendo acordos com os romanos, ocupando regiões do Império Romano. Ok? Como é que eles foram fazendo estes acordos? Estes acordos serviam para garantir aos romanos que os povos germânicos não invadiriam o seu império, isto é, o povo romano, o Império Romano, sempre foi atacado por estes povos bárbaros, não é? Porque eles conquistaram o território deles, eles não gostaram, e sempre que tinham a oportunidade eles iam atacando o Império Romano. E então, como o Império Romano viam que de facto estava a ser difícil resistir a estes povos germânicos, no século IV eles vão fazer um acordo com os francos, e aqui mostra que estes francos possivelmente não seriam bárbaros, não é? Porque eles não iam lutar contra eles próprios, não é? Parece-me aqui óbvio, não é? E então eles deixavam que os francos colonizassem as suas terras em troca da proteção nas fronteiras do seu território. Portanto, estes francos, como estavam na fronteira do território, serviam como tampão, podemos assim dizer, não é?
a estas mesmas invasões do Império no Império Romano por parte dos bárbaros, não é? Portanto, eles iam defender os romanos portanto, os francos iriam defendendo os romanos nas suas fronteiras. Ora, o que é que os francos fizeram aqui? Fizeram aqui uma aliança com os romanos. Estás a ver aqui uma aliança com os romanos. O que é que a besta fazia? Trazia exatamente a prostituta sobre o seu dorso, não é? Portanto, eles fizeram uma aliança com este povo romano. Portanto, e não esquecendo que também o Império Romano, como tu já viste, era exatamente uma das cabeças da besta, não é? Portanto, quer dizer que os francos também estiveram sempre na origem deste mesmo Império Romano e na sustentação deste Império Romano. E agora, conforme o Império Romano do Ocidente ia caindo, porque depois o Império Romano do Ocidente vai ter muitas lutas internas, e aqui é uma lição para todos nós, que quando nós lutamos contra nós próprios, ficamos cada vez mais fracos. Não é? E este Império Romano do Ocidente, ao lutar contra si próprio, foi cada vez ficando mais fraco. E ao desocupar os territórios que eles tinham, não é? Aqueles territórios mais fronteiriços, os francos foram ocupando esses mesmos territórios desocupados. Não é? É quase como a dizer, vocês vão-se embora, mas nós vamos ocupar os vossos territórios. Não é? Foi isso que os francos fizeram. E parece que eles estavam mesmo à espera dessa mesma oportunidade. É quase como a dizer, o vosso império vai terminar, não é? Mas nós vamos ocupar exatamente esses mesmos territórios e não vamos deixar que o povo bárbaro, não é, ocupe esses mesmos territórios. E de um território muito pequeno, mal definido no século V, começaram a ocupar um território considerável que pertencia anteriormente ao Império Romano, formando assim o Reino dos Francos, não é? E agora podemos perguntar, mas quando é que começa este Império dos Francos? E repara que começar este Império dos Francos implica o cumprimento de Apocalipse 13.3, porque diz que uma das suas cabeças, que parecia mortalmente ferida, foi curada. Foi curada. Ok? Uma das suas cabeças. E agora, aquilo que eu vou tentar trazer até ti é quando é que esta cabeça é curada. Ok? Quando é que ela é curada? Obviamente que eu não te vou dizer qual é a data. Deixo-te a ti essa mesma interpretação, mas vou dar a minha opinião segundo aquilo que eu acho. Ok? Pouco depois da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 486 d.C., foi travada a Batalha de Soissons entre os francos sálios, liderados pelo rei Clovis, e o reino de Soissons, que era um estado residual do Império Romano do Ocidente. Portanto, temos aqui o rei Clovis. Eu convido-te a ouvir vídeos sobre a história do rei Clovis. São histórias interessantes, que mostram exatamente o cumprimento das profecias. Portanto, não vou estar aqui a referir cada um dos pormenores, não é? Mas tens aqui moedas, gravuras deste mesmo rei, portanto existe muita informação, muitos documentos que mostram exatamente este rei, não é? E o que o rei Clovis vai fazer é, já que os romanos se foram embora e havia aqui um estado residual que tinha um território bastante considerável, que pertencia exatamente ao Império Romano do Ocidente, não é? E como que eles viram uma boa oportunidade para conquistar esse mesmo estado residual, eles tiveram aqui uma batalha decisiva em 486. E o que é certo é que, com uma vitória esmagadora por parte dos francos sálios, o território dos francos aumentou consideravelmente, e para muitos historiadores esta data marca o início do reino dos francos, com a dinastia merovingia. Okay? Portanto, para muitos, e é aqui podíamos nós, portanto, como esta data marca, o 486 marca esta grande vitória do rei Clovis, dos francos sobre os romanos, marca aqui exatamente o início deste reino franco. Mas eu penso que não é aqui que a ferida é curada, ok? Aqui no Apocalipse 13. Até pode ser, eu deixo aqui a data, eu não faço nenhuma, na minha teoria não faço nenhuma escolha destas datas.
Mas diz que uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a sua ferida mortal foi curada. Ok? Portanto, esta ferida mortal foi curada. Mas eu penso que não é aqui. Ok? Na minha opinião, foi por esta altura que a chaga mortal da quinta cabeça foi curada e que toda a terra se maravilhou após a besta, que é exatamente o Apocalipse 13. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Portanto, admirou-se, ficou admirada e seguiu a besta. Porquê? Porque existe outra data candidata ao cumprimento desta profecia. Qual é? É exatamente o batismo de Clovis em 25 de dezembro de 496. Eu convido-te a leres a história que levou este Clovis a batizar-se na Igreja Católica. Tens aqui uma gravura, uma pintura muito bonita, do batismo de Clovis à Igreja Católica em 496. E eu, para mim, como Deus tem sempre em ideia estas ideias religiosas, não é? Estas uniões, eu penso que aqui é que é exatamente quando a besta tem a sua ferida curada da sua quinta cabeça. Portanto, os franceses são os gregos com a sua quinta cabeça. Portanto, eles não precisam de mais cabeça nenhuma porque eles são a quinta cabeça. Portanto, eles quando surgiriam como oitavo rei, eles não precisavam de cabeça porque eles já tinham a quinta cabeça. Portanto, parece que eles não tinham cabeça, mas eles têm. É a quinta cabeça, que foi ferida de morte pelos romanos, mas que depois ela foi curada. E não podemos dizer que foi pelos romanos, porque eles próprios é que conquistaram os romanos, não é? O território desses mesmos romanos. Mas depois eles vão se unir a estes mesmos romanos, e especialmente à Igreja Católica, que era a dominante da cidade de Roma, não é? Aquela que dominava a cidade de Roma, em 496, e transformando exatamente esta união, que depois, mais tarde, vamos ver perfeitamente, que é uma coisa impressionante, esta mesma besta do Apocalipse a carregar a cidade de Roma às costas, com o cumprimento desta mesma profecia. Para mim é esta segunda data, 496, em que esta ferida de morte foi curada, ok? Unindo-se exatamente este rei Clovis à Igreja Católica, não é? Que não é um bárbaro a se batizar ao cristianismo, o cristianismo da Igreja Católica, mas sim um grego a batizar-se exatamente a este cristianismo da Igreja Católica. Romano. Ainda poderá existir uma terceira. Portanto, ainda há uma terceira hipótese para esta cura desta chaga mortal. Depois de derrubar os visigodos arianos na Batalha de Voilé, em 507, o rei Clovis perseguiu portanto, ele perseguiu estes mesmos visigodos e venceu-os, ok? E conseguiu a reunião dos francos sálios e os ripuários. Portanto, os francos, até os próprios francos, estavam divididos. E ele, ao fazer estas conquistas, ele vai conseguir unir estes mesmos francos sálios e ripuários, tornando o seu reino ainda mais forte. E é aqui que ele é considerado o primeiro rei da França, que é exatamente chamado de Clovis I, em 509. Ele depois vai morrer pouco tempo depois, e depois vai haver aqui alguns problemas nesta mesma França, mas nunca mais vai deixar de ser o reino franco, ok? Vai ter aqui altos e baixos, como todos os reinos, mas é aqui que tudo começa, podemos assim dizer. E eu gostava de deixar-te aqui um pequeno texto da Infoscola, portanto, que nem tem nada a ver com religião, onde tu podes ver exatamente o cumprimento do Apocalipse 17. Diz assim: o reino dos francos mudou a organização e a distribuição do poder na Europa e foi fundamental para o poderio dominante da Igreja Católica. Ok? Portanto, o reino dos francos mudou a organização e a distribuição do poder da Europa e foi fundamental para o poderio dominante da Igreja Católica no mundo medieval. Portanto, como tu vês, a Igreja Católica tinha exatamente o seu Estado na cidade de Roma, não é?
E como tu podes ver é exatamente a besta do Apocalipse a carregar às costas exatamente a prostituta que vinha sentada sobre ela, não é? Portanto, como tu estás a ver, é aqui um texto que não tem nada a ver com religião, a mostrar exatamente o cumprimento do Apocalipse 17 e este poder dominante no mundo medieval, ok? No mundo medieval que depois vai continuar, mesmo fora do mundo medieval. E repara, tanto vai continuar que o seu legado deixou marcas culturais no Ocidente que persistem até hoje. Portanto, ainda hoje em dia, século XXI, nós vemos exatamente este legado deixado exatamente pelo reino dos francos. Neste site poderá ler um pouco da história dos francos, e aqui eu continuo a dizer que a profecia cumpre-se na perfeição, sem margem para erro. Okay? Portanto, como tu podes ver, o reino dos francos carregou exatamente esta prostituta às costas, que é exatamente a Igreja Católica, não é? Como líder da cidade de Roma, ok? Porque para mim a prostituta continua a ser a cidade de Roma. Obviamente que a cidade de Roma não são as suas paredes, mas também porque são as suas paredes, mas também os seus líderes, ok? Portanto, os líderes, quem liderava esta mesma Roma. E agora eu gostava de terminar a aula de hoje trazendo aqui um esquema onde podes ver facilmente aquilo que nós interpretamos até agora. E aqui o esquema que eu te trago serve exatamente para exemplificar aquilo que foi transmitido até agora. Portanto, a primeira cabeça, o primeiro rei, é o Egito. Ok? Portanto, aquilo que eu disse até agora, a primeira cabeça é o Egito. Está em Ezequiel. A segunda cabeça é a Assíria. Está em Ezequiel. A terceira cabeça é a Babilónia. Está em Ezequiel. Mas também está em Daniel, no sonho da estátua, que já falámos sobre ela. A quarta cabeça é o reino Medo-Pérsia. A quinta cabeça é a Grécia, sem dúvida nenhuma. Sexta cabeça é o Império Romano. Portanto, isto são as 6 primeiras cabeças, que nós também temos aqui um vídeo que eu convido-te a veres. E a sétima cabeça? Quem é a sétima cabeça? É exatamente um reino dividido. Um reino dividido em que? Em barro de lodo, que é exatamente a besta do Apocalipse, que são exatamente os francos, o reino da França. E o ferro, que é exatamente o reino romano. Okay? Que depois vamos ver quem são estes mesmos reinos divididos, okay? Porque até os próprios romanos vão estar divididos, okay? Está tudo dividido, a sétima cabeça é mesmo uma divisão. Porquê? Porque se o barro está misturado com o ferro, quer dizer que o ferro também tem que estar dividido, não é? Porque ele está misturado com o ferro, ora, o próprio ferro tem que estar dividido em partes, ok? Portanto, a profecia cumpre-se na sua perfeição, sem margem para erro. De facto, é uma coisa impressionante. Portanto, concluindo, para mim, não existe nenhuma dúvida que a besta do Apocalipse são os gregos modernos, que são exatamente os francos, que são exatamente, podemos assim dizer, uma costela desses mesmos gregos. Okay? Não são os gregos no seu geral, porque os gregos são muito maiores do que os francos, mas são exatamente uma descendência desses mesmos gregos, que para mim são os macedónios. Okay? Portanto, para mim é exatamente a besta do Apocalipse. Portanto, com isto não quero ferir ninguém, ok? Região da França, o abismo, ok? Apocalipse 17, que nós vimos exatamente o versículo, que está mais longe de Israel do que a Grécia, ok? Quase duas vezes, não, mais de 2 vezes a distância a Israel, ou aproximadamente 2 vezes, ok? Uma coisa mesmo impressionante. Portanto, águas profundas, terrume, ok? E se gostaste da nossa aula, convido-te a inscreveres no nosso canal, a partilhares este mesmo vídeo e os vídeos deste canal, deixares o teu like e ativares as notificações para receberes mais informações deste canal,
que penso que já é o teu, que é exatamente a escola Ketonite. Então, tudo de bom para ti.